Olá, minhas amigas, meus amigos que fazem parte da comunidade do Centro Espírita Lar dos Humildes, todas aquelas outras pessoas que assistirão a esse vídeo. É com muita alegria, com muito prazer que aqui estamos mais uma vez para tratarmos de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, nós vamos trabalhar um tema que está no capítulo 21, que tem como título do capítulo: Haverá falsos cristos e falsos profetas. E logo no início do capítulo, nós temos um subtítulo, né? Conheces a árvore pelo fruto. E nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Veja aqui a preocupação nesse capítulo, como em todo o Evangelho, de Kardec, né, de Allan Kardec, sobre essa questão moral, essa questão do aperfeiçoamento do espírito, essa questão da necessidade de nos reformarmos a cada dia, a cada semana, né? E sempre. Portanto, aqui a gente vai perceber, e a doutrina espírita, ela está assentada no tripé científico, filosófico e moral. Moral aí dentro da compreensão espiritual. A gente vai perceber o seguinte, que na verdade todo o conjunto de conhecimento que faz parte da própria criação humana civilizatória em sociedade é fundamental, é necessário e importante enquanto instrumento de evolução do ser rumo ao divino. E especificamente aqui na nossa realidade, enquanto espíritas, Allan Kardec vai chamar a atenção que a doutrina dos espíritos, ela é compreendida na sua profundidade, ela é estudada, ela é pesquisada na sua profundidade, nesses aspectos em que já citamos, que é o aspecto da ciência, que é o aspecto da filosofia, que é o aspecto da moral. Mas o que é mais importante de tudo isso é que você pode ser um grande pesquisador, por exemplo, da mediunidade. Você pode ser um grande pesquisador das leis da reencarnação, da lei de causa e efeito. Você pode dominar da memória todas as questões do livro base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Você pode ter um discurso fabuloso, né? Mas tudo isso tem uma compreensão
da filosofia, da logicidade inerente ao próprio corpo doutrinário. Mas tudo isso é fundamental, é importante, mas como instrumento para a evolução de nós enquanto espíritos imortais. O conhecimento, ele é um instrumento. Né? Que reconhece, disse lá, reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pela luta, pelo trabalho diário na sua transformação moral. No processo de erradicar de dentro de você todos os males, todos os vícios, todas as sombras, para que o nosso ser, a nossa consciência, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, a nossa mente vá se expandindo e nós possamos nos conhecer melhor. E, inclusive, praticando o bem, compreendendo o outro, amando, exercitando a caridade. Fora da caridade não há salvação. E aqui no item 1, qual foi o texto que Kardec selecionou? Diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E esse trecho foi registrado por Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. Aqui Kardec expõe exatamente isso. Né? Ele faz essa analogia entre a árvore, né, e o nosso ser. A árvore que produz bons frutos, ela não produz maus frutos. E a árvore que produz maus frutos não é boa. Quem é a árvore? Nós. Nós somos a árvore. As árvores. E se nós somos boa, produziremos bons frutos. Se formos más, produziremos maus frutos. E o que é isso? Né? É exatamente o que a gente conseguiu e consegue semear, cultivar e
colher o que plantamos dentro de nós. Por isso é que ele diz aqui, né? Ele diz aqui, pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Aqui nós vamos lembrar, inclusive, daquela outra passagem que diz que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai por sua boca. Por quê? Porque o que nós falamos, o que nós expressamos, né, através da nossa fala, e mais do que isso, dos gestos, né, do semblante, do olhar, dos atos, da maneira de ser como um todo. Nós somos e nós externamos aquilo que somos por dentro. A palavra que sai da nossa boca, ela sai expressando sentimento e pensamento. Expressando sentimento e pensamento. Se você está pensando coisas ruins, se você está sentindo sensações ruins, se você está nutrindo raiva, nutrindo desejo de vingança, inveja, ciúme, maledicência, esses vícios que nós conhecemos. Se a gente está nutrindo isso, raiva, nós vamos externar tudo isso através das nossas ações onde estejamos. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, no centro espírita, onde estejamos. Por isso, daí a necessidade, né, que a gente compreenda. Jesus é o nosso guia e modelo, porque ele foi a manifestação na terra de toda a bondade, de todo amor e de todas as leis divinas. Né? E o Evangelho é esse roteiro, né, que o educador por excelência nos deixou para que a gente vá aprendendo a nos polirmos, a nos educarmos, a nos exercitarmos, fazendo aquilo que a gente chama de reforma íntima, reforma do ser. Portanto, essa árvore precisa ser cultivada, precisa ser bem cultivada, precisa ser bem, como a gente diz, aguada, né? Limpa, né? Cuidada, zelada, mas principalmente por dentro. Por fora a gente tem o cuidado, é claro, né? Mas quando nós falamos, nós estamos falando da seiva, das energias, das correntes magnéticas internas. Né? E aí no item 2 ele vai dizer assim: guardai-vos dos falsos profetas que por fora, né? Que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós
os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos. Toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Aqui foi registrado por Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Veja que continua a temática, né? Porque aqui Kardec, ele faz exatamente um trabalho belíssimo, né? Um trabalho assim. No caso aqui desse capítulo, ele pegou três trechos, um de Lucas, um de Mateus e o último Mateus e Marcos, que tratam da mesma temática, né? E aqui a gente percebe o que foi registrado por Mateus, o que foi registrado por Lucas, o que foi registrado por Marcos. E aí ele vai trabalhar o restante do capítulo a partir dessas três passagens. Agora aqui a gente pode destacar, resumidamente, logo no início do item 2, quando ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Né? É aquela outra passagem evangélica que fala, né? Do caiado, do limpo, né? Do zeloso por fora e do podre, né? Por dentro. E aí isso caracteriza muito bem a falsidade. Caracteriza muito bem a hipocrisia. Caracteriza muito bem a maldade. Né? E aí a gente lembra de um outro texto belíssimo, que é o Homem de Bem. Né? Tendo como exemplo maior o Mestre Jesus. Que é aquele que é justo, que é correto, que é honesto, que é verdadeiro, sabe? Que é pacificador, que é amoroso, que é justo. Por isso é que Jesus é o nosso guia e modelo. Você pode dizer, mas é muito difícil, eu não estou muito longe disso. Estamos muito longe. Mas aí é que está o segredo. Dentro de cada um de nós, nós temos a condição de possibilidade de crescer, de evoluir. Por isso é que o progresso é uma lei. E lei é lei. Lei é lei. Principalmente as leis divinas, né? Que são eternas, imutáveis, independem da nossa vontade. Nós temos que nos submetermos a ela. Então, o
O falso profeta é aquele, né, que às vezes, aquele que ele estava falando, tem um discurso belíssimo, né? Inclusive ensina os outros com facilidade, até julga, diz o outro o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas ele não faz a avaliação dele próprio. Ele não faz a autoanálise das suas ações, dos seus atos. Porque o dirigente espiritual, o pastor aqui enquanto cuidador e educador das ovelhas, dirigentes precisam se vigiar muito mais, muito mais, muito mais. Analisar, refletir os seus atos e tentar mudar. Porque cair é fácil. Por último, aqui ele diz aqui: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O que é o fogo aqui? O fogo é, por exemplo, a existência terrena, a experiência reencarnatória, que você assumiu compromissos ou foi simplesmente por determinação divina, eu diria, dirigido a esse planeta, no nosso caso, para aqui nos exercitarmos. Portanto, essa árvore que não produz bons frutos, portanto, produz maus frutos, ela vai aprender a se melhorar para que ela possa vir a produzir bons frutos, que são ações boas, atos bons. Os frutos são as nossas ações, os nossos atos, o nosso comportamento. Interessante que a própria árvore, né? Quer dizer, você não vai achar que uma árvore é boa no conceito do Evangelho porque ela tem uma bela copa, folhas bonitas, flores bonitas, a própria estrutura do caule, né? Porque essa beleza lá da árvore é externa. E nós, como já dissemos, nós somos essas árvores. Portanto, não podemos nos ver, nos enxergar apenas pelo lado externo. Até porque o externo, já falamos, ele representa o interno. Ele é a manifestação do interno, dos nossos valores, dos nossos conceitos, da nossa moral, da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de percepção do outro e do que está em torno de nós. E por último, no terceiro tópico, ele diz assim: tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus. Pois muitos virão em meu nome, dizendo:
sou Cristo. E enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Novamente, Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, 11 a 13, 23 a 24, e Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Então, interessante é que esse texto, e Jesus não escreveu para uma época, ou pelo menos não falou, né? Porque quem registrou no código da escrita, né, foram os evangelistas, né? E aqui no caso Lucas, Mateus e Marcos. Aqui não está João. João não registrou nenhuma passagem nesse sentido aqui, com essa temática. Então, Jesus não falou para os homens daquela época, nem tampouco apenas para aquele povo, os judeus, para aquelas comunidades. Ele falou para espíritos imortais. Ele falou para todos nós, terrenos, encarnados e desencarnados. E essas passagens são atualíssimas. Não precisa nem a gente fazer análise, né? Assim, eu diria, não precisa nem a gente dizer onde é que está acontecendo essa prática religiosa, essa prática de utilizar os ensinamentos bíblicos, falando e fazendo outra coisa. Dizendo que a nossa vida tem que ser assim, mas de repente o seu comportamento ou o nosso comportamento é outro. Outra coisa, não adianta também a gente ficar dizendo que é só o outro que faz. Igreja A, igreja B, ou centro espírita A, não. Nós temos que tirar as lições para nós, para não cometermos estes enganos. Sabe? Para não materializarmos a prática do Evangelho. Para não entrarmos nessa teologia, nessa prática espiritual da prosperidade. Porque a prosperidade, ela vem como consequência dessa mudança interna.
a própria nossa saúde, inclusive corporal, física, espiritual, psíquica, emocional, a nossa saúde depende de como nós estamos assimilando esses conceitos espirituais contidos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Então tenha cuidado, tenhamos cuidado com aquele que diz eu sou Cristo, e aí é igual a você, tenha cuidado, né? De repente com uma mensagem de um espírito. João disse, né? Veja se os espíritos são de Deus, se esses espíritos estão sendo justos, honestos. Verifique pela linguagem, pela lógica do texto, pelo teor da mensagem, pelo teor do texto, sabe? Portanto, tomai cuidado, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, disse Jesus, e enganarão a muitos. E essa daqui, a caridade para esses que enganam, para esses que não são verdadeiros, para esses que, de certa forma, toldam, né, a água viva do Evangelho. Para esses, a caridade em muitos esfriará. A prática da caridade esfriará. Por quê? Porque a iniquidade se multiplicará. Então é perceptível. É perceptível pela própria linguagem que você está falando, pelo próprio olhar, pelo semblante, mas principalmente pelos atos. Pelo que você faz. Inclusive nos momentos mais difíceis. Se você quer saber realmente, se você conseguiu aprender alguma coisa, e aqui especificamente de Evangelho, se você quer saber se você assimilou alguma coisa, desculpe o cachorro, meu cachorrinho aqui, certo? É naqueles momentos mais difíceis, crise, doença, né? Aqueles momentos mais difíceis. Aí eu quero ver se você realmente assimilou, se você realmente plantou, se realmente está germinando dentro de você os ensinamentos, se realmente está dando fruto, né? Quer dizer, já germinou, né? E cresceu, de certa forma, já está dando fruto, né? Porque o fruto é a sua resistência, a capacidade de lutar diante das dificuldades e procurar sair delas. Está ali ao lado do outro que necessita, que sofre, que precisa sair daquele momento difícil em que se encontra. Portanto, meus amigos e amigas, aqui estamos encerrando esse nosso momento, que possamos nos tornar realmente em árvores árvore que dá bons frutos, ou árvores que dão bons frutos, que possamos dar bons frutos. Viu? Portanto, que a paz de nosso Senhor Jesus, que a sua
que a sua sabedoria, o discernimento, a alegria, a verdadeira alegria, ela permaneça dentro dos nossos corações. Que o reino de Deus possa ser a cada dia construído, alimentado, cultivado dentro de nós. Muito obrigado.